O texto diz exatamente assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso seguinte diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Curva aí a sua cabeça, nós vamos orar. Pai Celeste, continue nos abençoando com a tua graça, com o teu poder. Esteja conosco e nos orienta nesta atividade desta noite. Que todos os nossos irmãos sejam tocados por ti, abençoados, fortalecidos na fé. E que o teu nome, Senhor, mais do que tudo, seja glorificado. Que eles saiam daqui conscientes e certos de que do assunto que vão tratar e abordar com o povo, com as pessoas a quem que serão evangelizadas. Nós te pedimos a ação do teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Eu falei a semana passada sobre como entrar no assunto da salvação e eu não vou retomar, até porque está disponível lá na internet e a igreja pode acessar essa informação partindo de lá. Mas hoje eu vou falar sobre a salvação da alma. Sabe que muitos crentes não sabem definir o que é salvação? Ou salvar do quê? Muitos crentes não sabem definir exatamente o que é a salvação. A gente fala para Jesus, não. A gente fala para as pessoas assim: Jesus vai salvar você. Aí a pessoa pergunta: o que é salvação? E às vezes a gente não sabe responder. E salvar do quê? Também a gente às vezes não sabe responder. É importantíssimo que o crente aprenda a defender a sua fé. O crente precisa aprender a defender sua fé. Isso não é uma questão de opção. Nós precisamos aprender a defender a fé. Então, o que é salvação? E Jesus vai nos salvar do quê? O texto que eu li fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele crê. Então, a palavra salvação, ela pressupõe uma libertação de alguma coisa. Preste atenção. Um livramento de alguma coisa. Então, salvação pressupõe uma libertação ou um livramento de alguma coisa, de algo ou de alguém. E o texto que eu li já está claro. Não para, porque verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse. A condenação já está implícita. Então, a salvação salvação do quê? O que é salvação? É uma libertação? É um livramento do quê? O próprio texto diz, de uma condenação. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse, mas a contraposição, que o mundo fosse salvo por ele. Então, o teólogo Stanley Orton traz um número importante. Ele apresenta 2 verbos para explicar salvação, 2 verbos no Antigo Testamento. O primeiro deles é o netzal, ou natsal, quer dizer livrar, libertar. E o segundo, yassa, quer dizer salvar ou livrar. O primeiro
O primeiro há 212 referências no Antigo Testamento e o segundo 305. Então, e o segundo, livrar, 354 vezes, e a maior parte dessa referência encontra-se nos Salmos, ou nos Salmos. Então, sendo que, dessa forma, o pastor Antônio Gilberto define no Manual da Escola Bíblica Dominical, ele define que salvação, aliás, partindo dessa informação que eu dei, que salvar é livrar de uma condenação, libertar de uma condenação, libertar de algo ou de alguém. Então, o que é salvação? Aí vem a definição do pastor Antônio Gilberto. É uma transformação milagrosa e espiritual que é efetuada, ou que se efetua na alma e na vida da pessoa que, pela fé, recebe Jesus como Salvador. Então, é uma libertação milagrosa. Libertação do quê? Primeiro, de uma condenação. Segundo, do pecado. Então, vamos inverter a ordem das coisas. Libertação do quê? Primeiro, do pecado. Segundo, de uma condenação por causa da prática do pecado. Então, há uma condenação, há um objeto que condena, que é o pecado, há uma condenação para quem condena, e há características do pecado que a gente vai apresentar nesta noite. Então, quando se fala de salvação, a gente está falando desse tipo de libertação. Isso tem que estar na ponta da língua dos irmãos. O próprio texto está muito claro aqui para a gente. O que é salvação? Então, quando a gente vai evangelizar alguém, a pessoa fala, livrar, Deus vai me salvar do quê? Deus vai me salvar do quê? Porque às vezes a pessoa acha que ela não está em apuros, não está em perigo, por exemplo. Então, se Deus vai se salvar, significa livrar ou libertar, a gente precisa entender libertar do quê? Do pecado. E o que é o pecado? Nós temos duas doutrinas aqui. O que é o pecado? O pecado, irmãos, pecado é transgressão de lei. O pecado é uma transgressão. Transgredir não é só descumprir, também é inverter. Então é uma transgressão de lei, como diz o Salmo 51, versículo de número 1. Eu gostaria que um irmão, que alguém quiser também participar comigo, pega um microfone desse aí, tem sem fio aqui, se puder, e você vai ler versículos comigo, porque tem bastante versículo para a gente ler. E eu quero que os irmãos que estão aí estudando, acompanhando, vão anotando esses versículos, porque vocês precisam saber dessas coisas. A gente precisa passar essas informações sempre que a gente vai evangelizar. Aliás, a Bíblia diz que nós temos que fazer isso. Salmo 51, versículo de número 1, diz exatamente o que é transgressão. Vamos ler. Entre outras coisas, a gente vai ler mais textos que vão nos ajudar nesta exposição desta noite. Salmo 51, versículo de número 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, salmista pecou. O que ele fez? Ele cometeu um adultério e um assassinato. Ele cometeu um adultério e um assassinato. E ele sabe que ele infringiu, que ele transgrediu aquilo que não era. Ele infringiu a regra, a lei. Então, irmãos, o que é pecado? Preste bem atenção aqui.
Então, o pecado é transgressão de lei. Lucas capítulo 15 e o versículo de número 29 diz assim. Lucas 15, verso 29 diz assim: mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tanto tempo, sem nunca transgredir o teu mandamento. O filho disse ao pai que estava na casa dele por muito tempo e nunca tinha transgredido um só mandamento. Em outras palavras, o cara andou na linha o tempo todo, a vida inteira. E ele pôde, pelo menos conforme o texto, dizer: eu nunca transgredi. Então eu nunca desobedeci, eu nunca desonrei, eu nunca fiz absolutamente nada que o Senhor pudesse dizer assim, está errado. Então pecado é transgressão de lei. 1 João 3, verso 4. Também temos outra informação sobre transgressão, sobre o que é pecado, outra definição sobre o que é pecado. 1 João 3, versículo de número 4, ele diz o seguinte, diz assim: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Iniquidade é sinônimo de transgressão de lei. Por exemplo, existe uma ordem, existe uma lei. Se a lei do Senhor, irmão, é muito comum, por exemplo, agora nós estamos vivendo a transgressão da lei de Deus de forma muito clara. Aquilo que é normal está sendo tido como anormal, e a gente vai explicar isso mais à frente. Nós vamos abordar versículos com isso. Então, é transgressão de lei. Não é normal determinada a conduta que as pessoas estão vivendo. Eu vou dar exemplos aqui. Não é normal o sujeito ser um criminoso e tá tudo certo. Transgressão é inverter o processo. Biblicamente falando, Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Se anula a Bíblia e fazem o que quiser. As pessoas estão fazendo o que elas quiserem, ok. Cada um faz o que quiser do seu próprio corpo. Tem um sujeito aí que ele arrancou o nariz, né? Vocês viram? Ele arrancou o nariz, arrancou as orelhas, né? Ele implantou chifres na cabeça. As pessoas fazem o que elas quiserem do seu próprio corpo. Ninguém tem nada a ver com quem quer fazer o que quiser com o corpo da outra. Ninguém tem nada a ver. A pessoa faz o que ela quiser com o corpo dela. Se ela quiser fazer uma cirurgia que nem fez aquele sujeito lá da Baixada, ela pode fazer, o corpo é dela. Não é? Se ele quer fazer uma mudança de sexo, ele faz também, o problema é dele. O corpo é dele. Se ele não quiser fazer, o problema é dele também. Ninguém é obrigado, ninguém tem que interferir nesse sentido na vida do outro. Mas, biblicamente falando, a gente entende o que é transgressão. Do ponto de vista de Deus, é transgressão. Então, desonrar o pai, desonrar a mãe, é transgressão. É transgressão de lei. E nós estamos vivendo um momento tão trágico na igreja que uma parte da igreja está transgredindo a lei. Eu não tenho preocupação com as pessoas que vão para a avenida e vão marginalizar a fé ou a religião. Eles estão fazendo o que é papel deles. É o papel deles fazer o que foram fazer na avenida. E eles não escandalizam o nome de Deus. Não escandalizam a igreja. O que escandaliza a igreja é a igreja, e o mundo, é a igreja deixar de ser igreja. Isso escandaliza.
É o crente deixar de ser crente, que eu vou chegar daqui a pouco nesse ponto. Isso escandaliza. Então, pecado é isso. Pecado é transgredir nesse sentido, deve ser entendido como rebelião contra Deus. Como afirma o pastor Antônio Gilberto, o homem faz o homem escolhe a sua própria vontade e faz a sua vontade, que em geral é contrária à vontade de Deus. Eu posso fazer o que eu quiser do meu corpo, só que dentro do contexto bíblico, eu posso estar fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E isso é pecado. Do ponto de vista bíblico, é pecado. Então, pecado também é injustiça. 1 João capítulo 5, versículo de número 17, que diz exatamente assim: toda iniquidade é pecado. E eu gosto da tradução que eu tenho lá em casa, porque ela diz, que eu tenho na minha casa, que diz que injustiça. Há pecados, ele diz ainda, toda iniquidade é pecado e há pecado que é para a morte. Nós vamos retomar esse versículo sobre outra perspectiva mais à frente. É uma dívida impagável com Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo de número 12. Mateus capítulo 6, versículo 12, o texto diz que é uma dívida impagável. O homem não consegue pagar. Como é que paga uma dívida como essa? Eu não consigo pagar. Tem dívida que eu não consigo pagar até hoje. Nem eu podendo pagar. Quer dizer, não que eu não possa pagar, que eu possa pagar. Tem dívida que eu ainda não consegui pagar. Não é? 6,12. Quem encontrou? Pode ler, Mancida. Vamos ver se você está boa no gatilho aí. Vamos lá. Irmão, quando eu ia para o culto de ensino na igreja, lá atrás, eu gostava muito de fazer. Pode ler. Mateus 6,12. 6,12. Perdoa as nações, as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Só o 12. Obrigado. Então, é uma dívida que só Deus pode perdoar. É só Deus que pode pagar essa dívida e mais ninguém. Se a gente comparar e contrastar o 6,12 com Lucas capítulo 11, versículo 4, Lucas capítulo 11, versículo 4, a gente vai ter mais clareza sobre esse texto ainda. Lucas capítulo 11, versículo de número 4. Ele diz exatamente assim, quem encontrou antes de mim pode ler. Se não, já coloco aqui. Não, não põe na tela não. Não. Põe não, porque a gente está procurando. Ultimamente nós estamos vivendo uma época tão difícil que você está falando assim, abre a Bíblia em Gênesis, o crente não sabe nem que tem Gênesis na Bíblia. Ele não sabe nem que tem Gênesis na Bíblia. O que é isso aí? É de comer? Então, obrigado, viu, pela disposição de pôr na tela, mas não põe na tela não. A Bíblia, tá bom? Perdoa-nos o nosso pecado, pois que também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então, pecado é uma dívida impagável que nós não conseguimos pagar. Quando a Bíblia fala que Deus nos livra do pecado, Deus nos livra do pecado, nos salva no sentido de livrar. Entre outras coisas, nós temos esse contexto. O homem não pode desfazer ou se livrar do pecado cometido. Apenas Deus pode livrar o homem dessa dívida. Pecado é não cumprir com os deveres cristãos. Pecado é não cumprir com os deveres cristãos. Hebreus, e agora eu não me lembro do texto, mas assim, e não deixei as vossas congregações como é de costume de muitos. Hebreus, aí alguém me ajuda aqui, porque me falhou a memória. E não deixei as vossas congregações. O crente tem dever. Ele precisa praticar o cristianismo. E o cristianismo
Não pode ser praticado assim, de qualquer forma. Irmão, eu gosto muito do texto do pastor, do evangelista e doutor T.L. Osborne, aliás, o Atmani, em que ele fala sobre o sacrifício que é oferecido a Deus e que muitos crentes oferecem sacrifício carnal. E ele diz exatamente assim: por que muitos crentes oferecem sacrifício carnal? Ele fala categoricamente, entre outras coisas, porque tem crente que só faz na igreja aquilo que ele gosta e quando gosta. E eu gosto dessa expressão, porque Jesus chamou esse tipo de pessoa, esse tipo de crente, de menino. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, enquanto tu és menino, você faz apenas as coisas que você quer, vai aos lugares onde você quer. Mas logo, quando você se tornar homem, você irá a lugares onde você não quer. Vai fazer o que você não quer e dirás o que você também não quer. E o Atmani diz que esse tipo de crente, se eu não me engano, é o livro Autoridade Espiritual da Editora Vida, fala, esse tipo de crente, mesmo ele estando oferecendo um sacrifício, ele fazendo um trabalho na igreja que ele quer e gosta, é carnal. É um crente carnal. E o sacrifício dele é um sacrifício na carne. Porque ele só faz o que gosta. O crente tem dever. E aqui eu retomo a questão da avenida, que muita gente está escandalizado com a avenida. Eu não fico escandalizado com eles na avenida. Fico escandalizado com o crente que falta na ceia. Com o crente que não dá a mínima para a sua Bíblia, que não pratica oração, que não pratica o jejum, que não tem interesse pelas escrituras sagradas. Esse crente escandaliza. Esse sim escandaliza. Porque ele nem consegue praticar o evangelho que ele acha que pratica e ainda condena o outro que de fato não pratica. Porque o que está lá não pratica mesmo. Ele não pratica. Então é papel do mundo, é papel das pessoas que não são cristãs, fazer o que elas fizeram. E eu nem vi o que fizeram. Eu só vi o rebu na rede social. Mas eles vão fazer pior. E isso não me afeta. E nem escandaliza o meu evangelho. Mas quando o evangelho que eu vivo. E Paulo disse, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo fala assim: Cristo ressuscitou segundo o meu evangelho. Então o evangelho, no sentido não de que o evangelho fosse de Paulo, mas o evangelho que ele pregava. Então esse tipo de crente escandaliza. O crente que não é fiel a Deus, que não é fiel ao seu compromisso de oração, que não é fiel à igreja, que não participa do culto, que não participa das suas atividades, que não está na comunhão. Veja só, a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, que todos os dias os irmãos perseveravam em comunhão. Eita, esse negócio está me irritando também. Está me deixando bravo esse negócio aqui. Hoje nós estamos com provação. O pecado, né, irmão? É para a gente cair no pecado. Primeiro é o som, depois... Agora é isso aqui. Mas tudo bem, vai acabar porque eu vou trocar isso. Então, o que nós temos que pensar? O crente precisa praticar, seja crente de verdade. Conta uma historinha de que o padre morreu e foi para o céu. Vou tirar o padre e vou falar do pastor. Senão o povo vai falar assim que é perseguição contra católico. Vou tirar o padre e colocar o pastor. O pastor morreu e foi para o céu. E morreu o taxista e também foi.
E quando chegou lá no céu, é uma piada. É uma historinha, mas isso é uma piada que retrata a realidade. Quando chegou lá no céu, não tenha isso como doutrina, só estou ilustrando, vou repetir, ilustrando. Quando chegou lá no céu, o padre recebeu, padre que fez seminário, 5 anos de seminário, passou a vida toda no seminário, fala o grego, o hebraico, faz interpretações, exegese nas línguas originais. Aí o anjo pegou uma coroinha do tamanho de uma sementinha pequenininha daquela que a gente coloca de tempero aí, qualquer uma delas, e dessas pequenininhas, e deu pro padre. Uma coroinha, só uma lembrancinha, ó, coloca isso daqui num vidrinho, põe lá na sua estante, que serve para você. O padre estava todo ansioso, né? Achando que ele ia receber a coroa da Rainha Elizabeth, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. Aí, e aí o taxista que não sabia nem por que estava lá, onde é que eu tô nesse lugar mais estranho, entende? Nunca tinha sabido de nada, de fé, de nada. Aí, claro que isso não é verdade, não funciona desse jeito, não seria assim, tese nenhuma, mas ilustra a situação. Aí o taxista que nunca foi na igreja, que nunca fez nada disso, recebeu uma coroa grande, bonita, toda linda, toda maravilhosa. E o padre ficou doido. O padre não, desculpa o padre, deixa o padre fora. O pastor ficou doido. Aí o pastor ficou doido, não, porque como é que pode um negócio desse? Eu passei a minha vida no seminário, eu não pequei, não adulterei, não fiz nada. Esse taxista aí que anda pela rua que nem doido, atropelando as pessoas, cortando para lá, cortando para cá, aquela coisa arada toda. E aí o pastor, mas por que essa bagunça? Por que tá esse negócio aí? Eu que devia ganhar essa coroa dele aí. E ele ganha a coroa que é para ser minha? Tá errado isso daí. Aí o anjo disse para ele assim: acontece que enquanto você pregava, o povo dormia. Enquanto você pregava, não havia sequer atenção a mim. O povo nem se voltava a mim. Mas e ele, que é pior do que eu? Ele, enquanto estava dirigindo, tinha gente lá dentro, o cara estava orando, misericórdia. Misericórdia, Jesus, me perdoa meu pecado, porque ele era tão ruim motorista, dirigia tão mal. Em outra palavra, que ele acabou fazendo com que muitas pessoas reconciliassem com Jesus. O crente tem o dever de praticar o evangelho. O negócio é esse, o crente fica 300 anos sem ir na igreja e tá tudo certo. Tem que cumprir com seus deveres, não deixar sua congregação, não participar, não deixar de participar da ceia, precisa se batizar. Alguém fala assim: eu não vou me batizar esse ano não, esse mês não, porque eu fiz chapinha. Ou fiz como é o nome do negócio, do tratamento do cara lá? Fiz um botox, sei lá o que, no cabelo, vai estragar o meu cabelo. Que isso? Irmão, o que é o pecado? O pecado é um delito contra Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Efésios 2, versículo 1, é um delito. Olha só, pecado é um delito contra Deus, cometido contra Deus. E vos vivificou, estando vós mortos nas ofensas e pecado. É uma ofensa contra Deus. Pecado é incredulidade. O sujeito diz assim: eu não acredito na salvação. Já está pecando. Eu tenho dúvida do céu. Você já está pecando também. Olha só. João 16, versículo 9. Ou você acredita ou não acredita. E se não acredita, é pecado. João 16, versículo de número 9, diz assim:
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Do pecado porque não crê. Do pecado porque não crê em Jesus. Não creu em Jesus é pecado. Então a incredulidade é pecado. De acordo com o pastor Antônio Gilberto, e todo pecado, conforme o pastor diz, e eu quero repetir que todo o meu estudo aqui tem base no livro, é por isso que eu falei para vocês, lá no início, quando eu comecei a pregar, que eu fiz uma escola de treinamento de evangelismo com alguém que ensinava a gente a fazer a leitura da Bíblia. E não tinha rodeio. Então, todo pecado tem raiz na incredulidade. Por exemplo, essa semana eu fui com a irmã Cida e mais alguns irmãos em algum lugar e aconteceu uma cena interessante. A criança estava almoçando e ela não queria mais comer. E aí, a mãe afastou o prato. A mãe afastou o prato da criança e ela começou a querer pegar o prato. E a mãe dizia assim, não pega, não pega. Aí eu falei para a irmã Cida assim, ó, e conforme ela ia pegando, ela começou a ficar alisando assim o prato, né? Aí eu falei para a irmã Cida, ó, ela tá testando o limite. Ela tá testando o limite. Conforme ela vai percebendo que ela não sofre punição, ela vai se apropriando do prato que a mãe disse que não era para pegar. Então ela começou a tocar o dedinho. Aí eu olhava para a mãe não falou nada. Aí ela colocou 2, aí ela foi mexendo, até que ela quase que pega, mas aí foi tirado o prato dela. É assim o pecado. A gente tem um certo temor. Aí quando a gente começa a ter incredulidade e a duvidar de Deus, a gente começa a testar a nossa incredulidade e a punição do pecado. Então a gente vai fazendo um pouquinho mais, pecando um pouco mais, pecando um pouco mais. E a gente vai esticando o braço até que a gente, de fato, não é que a gente traz o prato para a gente, mas é que a gente está dentro dele. Então, o pecado tem raiz na incredulidade. Não devemos abrir nem dar margem. Por quê? Porque o pecado tem consequências. Todo pecado tem consequência. Pode não ter agora, de imediato, mas ele vai ter consequências e vai cobrar. E a consequência, a fatura desse cartão vai aparecer e você e eu vamos ter que pagar. Então, o pecado tem consequência. Não flerte com ele, não brinque com ele, não negocia com ele, não dê concessões ao pecado. E eu vou explicar o que é dar concessões ao pecado. Hoje aparece uma pessoa, você está em casa orando, em qualquer lugar, em qualquer situação, aparece esse dia alguém falou para mim assim, eu contei para o pastor essa semana, eu não sei quem foi, mas alguém disse que vai orar a Deus. Alguém disse esse dia que vai fazer falou para mim, vou fazer uma oferta para o senhor aí, pastor, tão grande que o senhor vai comprar o senhor vai comprar esse quarteirão todinho. Aí eu falei, aí eu também dei glória. Aí eu fiquei curioso, né? Aí eu fiquei curioso, como é que isso vai acontecer? Como vai ser isso, né? Como é que vai ser essa doação? A pessoa vai fazer uma oferta tão grande que eu vou comprar o prédio do irmão que a gente está negociando aqui, com o do vizinho, que nós já estamos negociando também, estão comprando tudo. Eu fiquei alegre também, igual vocês. Aí eu perguntei, como é que vai ser? Não é? Como é que vai ser isso aí? Aí ele falou assim para mim, pastor, não, Deus vai me dar uma bênção. Eu falei, então, mas tudo bem, mas como é que é a bênção? Como é que é a bênção? Me conta a bênção aí, como é que vai ser essa bênção, né? Ah, não, pastor, a bênção é o seguinte, não teve aí a mega cena da virada? A bênção é que eu vou fazer uma fezinha na mega cena da virada e aí vai dar tudo certo. Então, o que é concessão? Escute, irmão, preste atenção. Hoje aparece uma oportunidade para você fazer qualquer coisa que você sabe que está fora do plano de Deus. Qualquer. Você sabe que está fora da vontade. Mas como sou homem, vou usar a figura do adultério. Né? Vou usar a referência do adultério.
Passou uma mulher linda na minha frente, ou próximo, e aí vem aquela imagem na minha cabeça e diz assim, rapaz, que mulherão. Aí imediatamente eu começo a clamar, o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Está repreendido, Satanás. Essa mulher tem dono, eu tenho a minha esposa, e acabou, chega de papo, não quero nem conversa com isso. Eu não quero nem conversa com isso. Está repreendido. Não tem concessão. Não tem porta aberta, não tem uma brechinha, nem para olhar pela fresta. Não tem. E eu continuo. Amanhã aparece um sujeito e fala, pastor, estou com uma maleta de dinheiro aqui, falso, tá tudo certinho, olha. Ou então, um esquema de combustível, de desvio de dinheiro, qualquer situação, está repreendido, não quero nem que coloque meu nome, nem lembra de mim. Eu não dei concessão de forma nenhuma. Nenhuma. O sujeito outro dia falou assim para mim, eu não sei onde que eu estava, o sujeito falou assim, segura aqui para mim, pastor, a lata de cerveja. Segura aqui para mim, pastor, acho que foi amarrar o cadastro, derruba, joga no chão, bota onde você quiser, mas não na minha mão. Sem concessão. Nenhuma. Amanhã aparece outra mulher, ou a mesma mulher. Na linguagem do mundo, mulherão. Aí eu pego e faço assim, dou uma abridinha na janela, sabe aquela abridinha na janela, basculante assim, que nós vamos trocar daqui a alguns dias, né? Janela igual essa daí, a gente dá aquela abridinha na janela para ver do lado de fora. Abrir uma frestinha desse tamanho, ou a porta que você puxou só para... Ou olhou pelo... Como é o nome daquele negócio? Olho mágico, né? Botou o olhinho no olho mágico para ver quem que é. Eu já fiz concessão. Coloquei o olho no visor, já fiz a concessão. Olhei, coloquei a mão, abri a janela para dar uma olhadinha, já fiz. Eu pensei na possibilidade de fazer alguma coisa com a maleta de dinheiro falso, eu já fiz concessão. Eu pensei, essa mulher é realmente já fiz. Está na Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo de número 28. Aquele que no seu interior pensar, já pecou. Não faça concessão, porque o pecado tem concessão. É igual a menina com a mão. Você vai testando a mão, a pessoa vai testando. Ela faz uma concessãozinha aqui, faz outra, sentindo, aí vai ganhando confiança no pecado. O pecado vai gerando em nós uma falsa confiança. E uma falsa sensação de liberdade. Porque você vai saindo de um caminho e vai entrando em outro. É assim que os homens pecam. Então, é assim que o homem cai. E o homem tem que tomar cuidado com 3 barras. Cuidado com as 3 barras, irmão. Todo homem que está me vendo, ouvindo, assistindo pela rede social, olhe para mim. Cuidado com as 3 barras. Primeira barra, barra de ouro. Segunda barra, barra de saia. Terceira barra, São João da Barra. Cuidado, irmão. Não faz concessão. Não negocie de jeito nenhum. Porque o pecado tem consequência. Digam comigo, tem consequências. E a primeira delas, Isaías 48, versículo de número 22. Pecado tem consequência. Se eu estou falando que o homem, eu falo para a pessoa, Jesus vai te salvar. Salvar do quê? Salvar da condenação, salvar do pecado e da condenação do pecado. Então, olha só, o pecado tem consequências.
48, versículo de número 22, diz assim: mas os ímpios não têm paz. O pecado tira a paz do homem. Segundo, vamos para Jeremias 2, versículo de número 19. Vamos para a Bíblia, irmão. Crente tem que ser biblicista, né? 2,19. Jeremias 2,19 diz assim o texto, olha só. Diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê. Sabe, pois, e vê que os maus e quão amargo é deixares ao Senhor. Repita comigo, o pecado é amargo. Ele amarga a nossa vida, irmão. Não ceda. Não dê concessões. Não abra concessão. Vamos mais adiante. Lamentações 3, versículo de número 3. Que diz, Lamentações 3, versículo. Esses dias eu vi um sujeito apanhando tanto, coitado. E ele estava tanto tempo na igreja. Ele está há tanto tempo na igreja. E estava apanhando tanto para ler a Bíblia no livro de Êxodo, que eu me senti, ele não congrega com a gente, mas eu me senti envergonhado por causa desse homem, sabia? Como é que pode? Lamentações 3, versículo de número 3. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínua mão todo o dia. O pecado tira, aflige o homem, o pecado amarga a vida do homem, o pecado isola o homem. Olha só, Isaías 59, verso 2, todo cristão tem decora esse texto. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então o homem é separado de Deus por causa do pecado. João capítulo 8, versículo de número 34. Acompanha aí, João 8, versículo 34. O que diz o texto? João 8, 34. Diz assim. João 8, versículo de número 34. Diz assim, a gente fala muito do 32, né? Boa parte dos crentes falam muito do 32, mas o 34 diz assim: respondeu Jesus, em verdade vos digo que aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado escraviza. Minta uma vez e você se tornará escravo daquela mentira, vai ter que mentir. Há pouco tempo alguém me disse: como é que eu vou desfazer uma mentira dessa? Eu falei: do mesmo jeito que você fez. Você não fez a mentira, agora vá lá e desminta. Não consigo. Eu falei: então viva escravo da mentira. Continua. Você vai lidar com Deus. Já sabe o que diz a Bíblia. O pecado, além de escravizar, veja lá Romanos capítulo 7, versículo de número 24. Veja o que diz Romanos 7, versículo 24. O que mais o pecado faz? É só alguns pontos do texto, irmão, para a gente compartilhar. E tem mais. Eu vou finalizar aqui agora essa leitura do pecado para a gente concluir com o assunto da salvação. O que o pecado faz? 7,24 diz assim, pecado diz a Bíblia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguém há poucos dias disse-me exatamente assim: eu não consigo sair desta vida, pastor. Eu não consigo sair desta vida que eu estou, não consigo. Eu não consigo sair. E falou coisas piores. Então, o pecado exclui o homem do céu. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Cutuca o irmão que está do lado e diga: irmão, não erra. Não erre. Não cometa erros. Porque a Bíblia diz, está aqui, irmão, é uma ordem divina, não erreis. Não é para errar.
E ele diz assim, ó, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Cuidado com esse negócio de ficar falando mal de todo mundo, falando mal de tudo. Cuidado, irmão. Olha aí, ó. Se tem alguém nessa condição, o céu está longe. Aí diz, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então não podemos entrar nisso. E o versículo seguinte, aliás, e o pecado também traz a morte prematura. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 16. Veja o que diz 1 João, capítulo 5, versículo de número 16. O texto diz assim, ó, olha só que coisa interessante, como diz o texto. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não, Deus dará a vida àquele que não pecar, que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Tem gente que já pecou para morrer. O pecado dele é para a morte. É o que o texto diz. Então, se o texto está dizendo, e alguém me perguntou outro dia, pastor, eu fiz um post na internet sobre pecado e alguém falou assim, o senhor não está sendo muito rígido com o texto? Falei, então o senhor muda a Bíblia. Porque é o que está na Bíblia. É só mudar a Bíblia. Tá difícil, muda a Bíblia. Escreva outra para você. Eu vou ficar com essa. Então, do que o homem será salvo? Do pecado. E do que mais? Da condenação do pecado. E aqui está uma parte de tudo aquilo que o pecado provoca na vida do outro. E o pecado vai levar o homem para onde? O pecado vai levar... E ninguém vai para o inferno compulsoriamente, sem escolha. Vai para o inferno porque quer. O homem vai para o inferno, para o céu só vai por Jesus. Agora para o inferno vai porque quer. Porque todos nós temos a liberdade de não ir. Ou a opção de escolher. Por quê, irmão? Porque o homem está escravizado, o homem está escravizado, o homem está inquieto, o homem está incomunicável, está rompido a sua comunicação com Deus, o homem está morto espiritualmente, o homem está excluído do céu, pode morrer antecipadamente, tudo isso consequência do próprio pecado. Aí vem Deus e diz o seguinte, você é isso. Você é isso e você está nisso. E eu tenho a solução para você. Eu tenho a solução para você. Quanto custa? É de graça. O que eu preciso fazer? Crer. Então veja, a salvação, o que é, pastor? É um dom gratuito de Deus. Deus não cobra nada de ninguém. É o dom gratuito de Deus. Romanos 6, versículo de número 23. Veja o que diz o texto de Romanos capítulo 6 e o versículo de número 23. Romanos 6, 23 diz exatamente o seguinte. Romanos 6, 23 diz exatamente assim. Vejam só como diz o texto. Romanos 6, 23, Paulo escreveu, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, considerando que o homem caiu e o pecado se instalou nesse sujeito, impregnou nele, não sai de jeito nenhum, irmão. Não tem ninguém que consiga, não tem remédio que tira, é só Deus que pode arrancar o pecado do homem. É Deus que tira a maldade, é Deus que tira a mentira, é Deus que tira o roubo, é Deus que tira tudo. E por que é que Deus quer salvar o homem? É porque o homem é bonito? Não. Deus quer salvar o homem porque ele é inteligente? Não. Deus quer salvar o homem porque ele é rico? Porque ele tem a raça bonita? Porque ele é... Por que é que Deus quer salvar o homem?
Deus não quer salvar o homem porque o homem é bom, porque o homem é bonito, porque o homem é maravilhoso, porque ele é alto, porque ele é baixo, porque ele é gordo, porque ele é magro. Deus não quer salvar o homem porque ele nasceu em São Paulo, no norte, no sul, nos Estados Unidos, na Europa. Deus não quer salvar o homem por nada disso, nada dessas coisas influenciam. Então por que Deus quer salvar o homem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que o homem seja condenado. Você crê? Diga amém. Então não parte do homem, parte de Deus o desejo de salvar o homem. E Deus quer salvar. Então como a pessoa recebe a salvação? Pela fé. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, diz o quê? Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos dá. Entende? Nem pelos nossos esforços, mas é pela graça de Deus. Somos salvos pela graça. Então, olha como a gente precisa ter um pouco de conhecimento a mais para poder ensinar alguém ou até mesmo evangelizar. Se alguém nos pergunta, então tudo bem. Eu falei para a pessoa que Jesus quer salvá-la, eu falei do que salvá-la, aliás, de quem salvá-la, do que salvá-la, e aí apresentei a salvação. E a pessoa me pergunta, então eu quero ser salvo. E o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Vamos lá. Primeiro, sem fé é impossível. Mas Romanos capítulo 3, versículo 23, diz exatamente assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem precisa reconhecer que é pecador e que precisa do perdão de Deus. O ser humano precisa reconhecer que é pecador e que carece do perdão de Deus. Segundo, João capítulo 1, versículo de número 2. Então, o que mais? João capítulo 1, versículo de número 2, está escrito assim, 12, perdão, né? João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É preciso receber a Jesus como Salvador. É preciso receber o dom gratuito de Deus. Eu preciso receber o dom gratuito de Deus. Eu sou um pecador. Lembra do homem da cruz? Tem misericórdia de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Se hoje estiveres lá, ele diz, ai de mim que sou pecador. Se hoje estiveres no paraíso, lembre de mim. O homem reconhece o seu estado de pecado, de miséria, e então recebe o perdão de Deus. Capítulo 10 de Romanos, versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, versículo 10. Diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, qual é o plano? São 3 passos. Primeiro, o reconhecimento de que precisa do perdão de Deus. O segundo, confiar em Jesus como Salvador da sua vida e receber o dom que é o perdão, o dom gratuito de Deus. E terceiro, confessar publicamente que Cristo é o Salvador da minha alma. Então, irmão, nós precisamos ter esse conhecimento e hoje a gente para por aqui. Que Deus nos ajude, que a gente tenha isso muito claro. Tanto para a gente viver,
como um cristão salvo, como para a gente também evangelizar. Amém, igreja? Então, isso é salvação da alma. Estude isso daí, estude esse texto. Ouça essa mensagem mais de uma vez. Ela tá lá, vai estar lá disponível. E aí você depois manda lá um chocolate talento pro Vitor com castanha do Pará, que eu acho que ele gosta. Se ele não gostar, ele sabe quem gosta, né? Então você pode mandar para ele um chocolatinho, porque ele vai disponibilizar para você lá na internet, e aí você assiste, você vai assistir, você vai revisar, você vai estudar. Pegue todos os cultos desses. Espera aí, eu preciso aprender a evangelizar e ser um ganhador de alma. Deus tem um plano na nossa vida. Amém, queridos irmãos?